Olá pessoal, muito bom mais uma vez ter a sua companhia, ter a sua audiência aqui no nosso videocast Exemplos Vidas Campeãs, essa parceria tão bacana do SESI com a rede Transamérica de Rádio. E hoje a gente chega ao último episódio da nossa temporada, foi um ano muito legal, um ano de muitas descobertas aqui, tabelando, trocando ideias, trocando figurinhas com vários atletas, alguns consagrados, outros começando ainda a carreira, mas todos com histórias inspiradoras e dividindo essas histórias aqui nesse videocast, atletas das mais diversas modalidades, treinadores, conversando comigo, com o Éder Luiz, com a Renata Saporito, com o Marco Belo, Dinho Oliveira, a Yara Oliveira passou por aqui também, meu amigo Roman Laurito. E hoje, para fechar com chave de ouro essa temporada, a gente está não com um atleta, mas com o supervisor de esportes do SESI, meu amigo Rodrigo Leal. Tudo bem, Rodrigão? Tranquilo? Tudo bem, Tomás. Prazer estar aqui com vocês e bater esse papo aí, encerrando com chave de ouro essa temporada, né, com essa parceria de sucesso. Muito bem. E por falar em sucesso, você é ouvinte da Transamérica, que eu sei. Sou há quase 20 anos ouvinte da Transamérica, faz parte da minha história também. Poxa, que legal. E dentro dessa história, são quantos anos de SESI, Rodrigo? Bom, 7 anos, desde 2014, né, nessa instituição aí que promove diferentes áreas, né? Educação, cultura e também o esporte, que vai ser o tema de hoje. E como é que você chegou ao SESI? 2014 foi o ano, mas o que aconteceu para você parar no SESI? Bom, eu sou formado em Educação Física e eu já tinha estagiado no SESI em 2010. Tá. E aí, em 2014, eu estava atuando em outra área, com a preparação física, né? Inclusive de futebol. Pô, legal. E aí... Algum clube específico? Não, era em uma empresa, né, que fazia um intercâmbio esportivo de atletas para universidades nos Estados Unidos. Legal. E aí o meu supervisor da época de estágio em 2010 me ligou em 2014 porque tinha uma oportunidade, só que era temporária no SESI. E aí ele perguntou se eu tinha um interesse e conciliou de ser um momento que eu já queria mudar de áreas. Então eu aceitei essa oportunidade, mesmo que temporária, em 2014. E daí eu já segui, né, dei continuidade e estou até hoje lá no SESI desenvolvendo o trabalho. O temporário virou em definitivo, como diria o Galvão Bueno. E aí, quais caminhos você trilhou nessa sua trajetória? Bom, hoje eu sou supervisor de esportes de todos os níveis, né? Desde o esporte de participação até o esporte de desempenho, mas quando eu entrei no SESI, eu entrei como um gestor de esportes de lazer, que era o cargo chamado orientador de esportes. Tá. Então não estava diretamente ligado ao esporte de desempenho, Entendi. mas já era um desejo trabalhar no esporte de desempenho naquela época. Legal. E qual que é o seu papel nessa supervisão geral dos esportes hoje? Bom, o meu papel principalmente é dar suporte a outros gestores, né, que exercitam o seu cargo, né? O SESI ele faz um desenvolvimento do esporte em rede. A sede fica na Avenida Paulista, mas as modalidades elas estão espalhadas em várias cidades do estado de São Paulo. E para que isso tudo funcione como uma grande engrenagem, nós precisamos ter pessoas, gestores também espalhados nesse ponto. Então, o meu principal papel é estar conectando esses gestores aos objetivos, às metas, às diretrizes e dar todo esse suporte para que eles possam desenvolver junto com as modalidades todo esse planejamento já estabelecido aí previamente. Agora, como é que funciona o programa de uma maneira geral? O SESI Esporte, o SESI, ele simplesmente... O primeiro passo é receber crianças, adolescentes, jovens mesmo, adultos, tem uma peneira, todo mundo tem que passar por uma peneira, aí vocês têm um direcionamento, tem uma equipe competitiva, tem uma equipe de lazer. Como é que funciona, basicamente, o trabalho, esse trabalho tão elogiado, né, tão importante, esportivo do SESI, Rodrigo? Legal. Essa é uma pergunta importante que aí vai poder dar essa oportunidade de esclarecer bem e colocar esses objetivos, né, do SESI Sport, que é um grande programa do SESI hoje, que ele procura ofertar o esporte para diferentes níveis de alunos, de adolescentes, de adultos, com diferentes objetivos também, com o grande objetivo de disseminar oportunidades. Então, nós temos aí 3 grandes níveis dentro desse programa: o esporte de participação, onde crianças e adolescentes de 6 a 17 anos têm a oportunidade de praticar o esporte sem nenhum critério por nível técnico.
e sim, tendo vaga disponível, eles podem se inscrever nessas unidades do SESI, nas modalidades que eles escolhem, junto com o responsável, e eles entram no programa, né, para vivenciar as experiências aí que o esporte pode melhor proporcionar. O SESI Sport, ele tem a sua metodologia dentro de cada um desses níveis. Então, dentro do esporte de participação, aquele primeiro contato, muitas vezes, né, dos alunos com o esporte, sim, onde eles vivenciam a cultura esportiva, os valores do esporte, e o SESI tem como objetivo despertar para que o esporte possa fazer parte da vida deles, né, até a vida adulta aí, como algo positivo. E aí, vivenciando o esporte nesse nível de participação, aqueles que se destacam de uma forma natural, né, dentro das aulas no dia a dia, são identificados e convidados através de uma seleção por alguns critérios, onde cada modalidade, o SESI hoje ele tem 25 modalidades esportivas, 17 olímpicas, 8 paralímpicas, né? Então as modalidades também têm os critérios para promover esses alunos para o nível de aperfeiçoamento, que seria o segundo nível, e no nível de aperfeiçoamento, esses alunos eles já começam a ser inseridos num ambiente um pouco mais competitivo. Começa outra brincadeira já, né? Um outro nível, legal. Isso, aí eles começam a passar por outros desafios, participar de competições, né? Nós temos uma competição interna chamada Liga SESI, na qual tem o objetivo de preparar esses jovens atletas, meninos e meninas, para futuras competições federativas, no caso campeonatos paulistas, campeonatos brasileiros e até campeonatos internacionais. Então, nós temos uma liga interna disputada entre SESIs e entre parceiros do SESI, porque depois a gente vai poder falar um pouquinho mais desse viés do SESI aí com outras instituições. Legal, legal. Tá na pauta, então, essa parceria aí do SESI. Agora, eu acho que o mais bacana do trabalho do SESI, evidentemente, é dar essa oportunidade para, principalmente crianças e adolescentes, de se iniciarem no esporte e iniciando ou não, de ter um lugar para praticar o esporte, né? Eu, às vezes, por trabalhar com o esporte no rádio, volta e meia alguém liga, poxa, minha mulher quer jogar vôlei, onde ela vai jogar? Onde tem um clube? Onde que ela pode brincar com outras pessoas que tenham o mesmo interesse? Ou meu filho quer começar a nadar, quer jogar futsal. Então, além do SESI ser um caminho para esse tipo de vontade, esse tipo de desejo, existe também a questão das grandes conquistas desses atletas que acabam se mostrando diferenciados e que partem para o outro caminho, o caminho da competição mais ferrenha. Como eu disse, eu acho muito mais legal até essa outra parte do SESI. Só que, é claro, todo mundo quer falar de título, quer falar de conquista, e eu acho até que as conquistas, os títulos do SESI, acabam sendo consequência desse trabalho de base que é feito. Nesse ano de 2024, especificamente, o que você pode falar de conquistas do SESI? Quais foram os principais títulos, em quais modalidades que o SESI brilhou mais? Legal. E aí, quando nós começamos a falar dessa parte de títulos e de participação em competições que muitas pessoas estão acostumadas a assistir, os campeonatos paulistas, brasileiros, nós falamos do nível de desempenho esportivo dentro do SESI, que aí já é o terceiro nível. Nós falamos do esporte de participação, do aperfeiçoamento. E no esporte de desempenho, nós temos aí nossas equipes consagradas, no caso do SESI Vôlei Bauru, no qual o Darlan joga, que hoje é uma sensação, né, dentro do voleibol. Então, foi um ano bem positivo para o SESI dentro desse nível de desempenho. Nós tivemos a conquista da Superliga Masculina de Vôlei, né, depois de aí quase mais de 10 anos. Que massa. E Lucas Bergman também. Lucas Bergman, então Thierry, Thiaguinho, né, o próprio Éder, campeão olímpico. E é legal, teve essa conquista do vôlei masculino e com um case que é bem difícil de encontrar, porque mais de 90% dos atletas são formados no SESI. Isso é sensacional. Então, dentro de qualquer modalidade, você, além de ser campeão, ter um percentual grande de atletas formados, né, para nós do SESI é um motivo de orgulho, porque é um dos objetivos do SESI, que é formar jovens talentos. E além do vôlei masculino, também tivemos a tríplice coroa do basquete feminino, do SESI Araraquara Basquete, sendo campeão da LBF, da Copa LBF e campeãs também sul-americanas de basquete feminino. Boa. Então, o basquete do SESI feminino é referência hoje no Brasil com esse programa. Muito legal. E legal também que vocês acabam tendo as equipes em cidades diferentes, né, do estado de São Paulo, então você dá oportunidade para pessoas não só da capital paulista, não só
da grande São Paulo. E não é, quando eu falo em oportunidade, não é só do jovem, da criança, do adolescente entrar no esporte, mas também de torcer, né? Da cidade de Bauru tem um grande time, da cidade de Araraquara tem uma grande equipe em outra modalidade. Eu acho isso bacana. Mas fala das parcerias. Você tocou no assunto na resposta. Isso é verdade. Na penúltima resposta. Então, e o SESI, como ele desenvolve essa metodologia, que é o SESI Sport, né? Uma metodologia própria aí no qual o SESI tem os seus embasamentos científicos para a condução dos seus conteúdos, né? Dos elementos que fazem parte de todo esse programa esportivo. O SESI ele procura ter esse olhar de contribuição para o desenvolvimento da sociedade. Então, ele procura estabelecer parcerias com outras instituições para fazer essa transferência de tecnologia do seu conhecimento, do que ele já aplica. Por exemplo, no esporte, há mais de 30 anos o SESI promove, né, o programa esportivo. E aí, as principais parcerias hoje, elas são focadas em prefeituras. Tá. E você até acabou de falar, é legal ter essa oportunidade de disseminar o esporte por todo o estado. Então, hoje o Você SESI... falou com palavras mais bonitas, mas tá certo, é isso que eu falei, né? E aí, hoje o SESI, ele terminou o dezembro agora de 2024 com 180 instituições parceiras. Nossa, legal. Em 155 municípios do estado de São Paulo. E a maioria desses parceiros são prefeituras e a disponibilidade do esporte é totalmente gratuito. Essa é uma regra que o SESI coloca, uma contrapartida com os parceiros, que a parceria ela só pode ser estabelecida se as aulas forem disponibilizadas de forma gratuita. Então isso tem um impacto bem positivo, né, dentro da sociedade, dentro da formação de novas gerações. Muito legal, isso é bárbaro. Bárbaro entrega a idade, né? A gente estava falando de idade antes do programa, antes de começar essa gravação. Eu queria que você falasse um pouquinho da pedagogia do exemplo, que a gente ouve tantos atletas falarem, muitos falaram sobre isso ao longo dessa temporada no nosso videocast, mas você tem essa linguagem mais institucional para explicar melhor para a gente, Rodrigo. É verdade. Eu acho que a pedagogia do exemplo ela é um princípio pautado nos valores do esporte. Tá? Nós temos aí os 3 principais valores do esporte olímpico, né? Respeito, amizade e excelência. Tá. E dentro do SESI Sport nós trazemos alguns outros também, como a solidariedade, a disciplina, a inspiração. Então, no SESI nós entendemos que não existe o esporte de participação daqueles que não necessariamente querem chegar ao adulto, sem também ter o esporte adulto para ser uma inspiração para a continuidade, né? E também não tem como você só fomentar o esporte adulto, porque você precisa, ao longo do ano, retroalimentar, né, novas gerações. Claro. Então, por isso que dentro do SESI Sport nós temos esses 3 níveis de esporte. E os atletas adultos, eles têm uma participação muito importante no dia a dia. Então, Você bem falou que o SESI está distribuído as modalidades em várias cidades. E aí, onde ficam os centros de treinamentos nas unidades do SESI, os atletas eles têm um papel no dia a dia. Ele, claro, tem a sua rotina de treinos, de jogos, mas também de ações, porque dentro de cada uma dessas unidades existem escolas do SESI. Tá. Tanto escola de educação formal, quanto de esportes também, através do programa SESI Sport. E os atletas, eles têm uma rotina de ações com esses alunos. Sim. Então, de ir lá na aula de educação física, de jogar, de brincar, de bater um papo. Então, eles servem de inspiração, né, para esses alunos também vislumbrarem, né, a continuidade no esporte, ou apenas ter um ídolo, uma referência ali com boas ações que possam impactar para que essas ações depois sejam disseminadas aí, né, na vida desses alunos também. Então, a pedagogia do exemplo, ela é um princípio norteador, né, dentro aí do programa SESI Sport. Bacana, muito bacana. Para 2025, quais são os planos imediatos do SESI? O que tem de novidade? O que está dando muito certo, que vai continuar dando certo? Bom, para 2025, nós vamos aí implementar novas modalidades esportivas, né? Nós temos o ciclismo feminino chegando em São Carlos, nós temos também o handebol feminino em Votorantim, também. Então, o SESI tem esse olhar muito para mulheres no esporte. Então, todas as nossas modalidades, elas procuram também dar oportunidades e ter a modalidade feminina, para que as mulheres tenham também essa oportunidade de conhecer outras culturas esportivas. Então, nós temos desde modalidades menos tradicionais no Brasil, como hóquei, wrestling, né, triatlon, então, polo aquático,
Então, o SESI vem com essa visão de aumentar as oportunidades para as mulheres. O ciclismo que vai ser implantado é o ciclismo feminino, handebol também feminino e Votorantim. Então, nós queremos, dentro dessa cadeia esportiva de oportunidades, aumentar o número de mulheres tanto como alunas, como atletas, como profissionais multidisciplinares, como gestoras. Então, isso é muito importante. Então, é um dos focos do SESI, além de continuar com esse olhar da formação de novos talentos. Nós queremos que as nossas equipes, sim, conquistem títulos, continuem conquistando títulos no vôlei, no basquete, no polo, no judô, na natação, mas sempre com os grupos sendo formados com atletas do SESI. Então, além de, claro, a gente tem alguns atletas contratados dentro das nossas equipes, mas o nosso olhar sempre é para dar a oportunidade de continuidade com a formação de jovens atletas. Então, esse sempre vai ser um dos principais focos do SESI, continuar com essa formação aí e que esse percentual cada vez aumente dentro das nossas modalidades. Tem de cabeça quantas cidades, em quantas cidades do estado há projetos do SESI? Não, hoje nós temos em 53. Caramba! Com recursos próprios do SESI. Fora. Com os parceiros de transferência de tecnologia, são 155 municípios em São Paulo. Caramba, eu não sei, tem o quê? 350 municípios do estado? 645, isso. Para o ano que vem nós temos uma meta audaciosa de dobrar o número de parceiros, consequentemente também nós vamos aumentar aí o número de municípios. Então... Hoje vocês estão com quase um quarto do estado de São Paulo, dos municípios do estado de São Paulo. Isso. Muito legal. São Paulo territorialmente sendo uma cidade com muitos municípios, é um desafio bom. E são oportunidades que nós temos aí de levar o esporte para mais crianças, mais adolescentes e, consequentemente, vai gerar, com certeza, novos talentos que podem ser absorvidos pelas modalidades também do SESI. Essa é a intenção de termos alunos que tenham a origem dessas parcerias também, chegando às equipes campeãs aí brasileiras e campeãs internacionais. E aí, em cima disso, Rodrigo, você diria que essa é uma pergunta difícil, né? A pergunta é fácil de fazer, a resposta é que é difícil, talvez até para resumir. Qual a importância do SESI para o esporte brasileiro? A gente pensa, voltando àquela pergunta anterior, a gente pensa sempre na parte final da história, no título, no atleta que ganha uma medalha olímpica, que ganha um título mundial. Qual que é a principal importância da sua avaliação, a principal contribuição, colaboração do SESI para o esporte brasileiro? Bom, promover a formação esportiva de uma forma capilarizada. Então, o SESI ele consegue ter um alcance no estado de São Paulo muito grande por ter unidades espalhadas em várias regiões. Então, o SESI, tendo esse olhar dentro da sua governança, no qual o esporte é uma ferramenta essencial de desenvolvimento da sociedade, isso, consequentemente, vai chegar cada vez mais a um número maior de alunos, de familiares, porque o SESI, além de ter essa intenção de ampliar o número de parceiros, também de levar qualidade, a mesma qualidade que o SESI desenvolve em suas unidades, levar também para os parceiros, para que o maior número de alunos possam ter boas experiências com o esporte e possa levar o esporte para a vida. Então, eu vejo que o SESI, por ter esse potencial de capilaridade, ele consegue exercer isso hoje muito bem, impactando tanto na cadeia de profissionais, porque você acaba tendo muitos profissionais desenvolvendo seu trabalho como treinadores, como a equipe multidisciplinar, alunos sendo atendidos, familiares tendo ótimas experiências, então de levar o esporte mesmo cada vez a mais pessoas e mais lugares. Muito bom. E essa estrutura que a gente percebe que o SESI tem, tudo que o SESI oferece para os seus atletas, às vezes a gente sente falta até no futebol dito profissional, não nos grandes clubes do futebol brasileiro, mas principalmente em equipes do interior, às vezes equipes muito tradicionais, né? O SESI nunca pensou em entrar no futebol, não, Rodrigo? Na verdade, o SESI está entrando no futebol feminino. Olha. De uma forma estratégica, o futebol feminino, historicamente, ele tem uma cultura diferente, tem muitos clubes, claro. O investimento, ele também exige um investimento alto dentro do futebol masculino, mas o SESI ele tem um olhar muito forte para os esportes olímpicos. Por mais que o esporte masculino também seja um esporte olímpico, o SESI... Não é o
supra-sumo do futebol, é a medalha olímpica, né? Sim, Ao a Copa contrário do de Mundo. todas as outras modalidades. Isso, e por isso que o SESI viu uma oportunidade no futebol feminino, com aquele olhar também das mulheres no esporte, de desenvolver. Tanto que num projeto inicial que completou 1 ano, em agosto, o SESI já tem o futebol feminino em 13 polos, 13 cidades. Oh, que legal. E já impacta mais de 1.500 meninas de 6 a 15 anos. E o ano que vem, o SESI vai disputar seu primeiro Campeonato Paulista Sub-15. E a ideia, a longo prazo, é escalando as outras categorias também, contribuindo aí para o desenvolvimento do futebol feminino, tendo em vista que nós teremos aí a Copa do Mundo em 2027. Então, o futebol feminino hoje ele é uma modalidade estratégica dentro do SESI para investimento no esporte. Abrindo um parênteses aqui, para falar em futebol, você torce para quem? Apesar de ser paulista, sou vascaíno. Caramba, hein? Eu acho que o pior time do Rio para você torcer é o Vasco, hein? Que coisa. Mas dias melhores virão. Sou vascaíno. Fui enganado aí na época, na era de 1990, anos 2000, e depois voltou à realidade. Durante um bom tempo o Vasco era o time carioca mais temido, né? Pelas equipes dos outros estados, ganhou muito título na época do Eurico Miranda, mas enfim, agora o Vasco... Eu imagino que vai trilhar um caminho parecido com o do Botafogo, por exemplo, deve chegar lá também, né? Precisa de estrutura, Estamos né? na torcida. Mais Tomás. do que ninguém, quem trabalha no SESI sabe como é necessária a estrutura no esporte. Tomara que o Vasco chegue lá. Qual mensagem de incentivo que você deixa para futuros campeões nesse último episódio do nosso videocast, Rodrigo? Bom, que sigam suas carreiras baseados nos valores do esporte, disciplina, respeito, amizade, solidariedade, inspiração, que estudem, muito importante, o SESI valoriza muito o estudo, todos os alunos e atletas do SESI precisam estar regularmente na escola, então é difícil, é complexo, porém conseguir conciliar o estudo com o esporte vai dar ainda mais experiências positivas e que talvez em outros caminhos talvez ele não encontre, né, tantas possibilidades de crescimento com esses dois andando lado a lado. Então, que ouçam seus treinadores, ouçam suas famílias, né, e que sigam o caminho do bem dentro do esporte, que com certeza com muito trabalho eles podem alcançar aí os seus objetivos. É isso. Rodrigo, em nome de toda a equipe Transamérica, quero agradecer a você, a todos do SESI, por essa parceria sensacional, muito legal esse projeto. A gente aprendeu tanto ao longo de 2024 com tantos e tantos atletas do SESI que passaram por aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, é um trabalho de excelência, evidentemente. Bom ano de 2025, que o SESI continue cada vez mais crescendo, chegando a mais cidades, que daqui a pouco chegue a metade das cidades do estado de São Paulo. É um trabalho realmente espetacular que vocês desenvolvem. Parabéns. Obrigado, Tomás. Um abraço. Valeu, com o Rodrigo Leal, a gente está terminando o último episódio, né, dessa temporada 2024, Exemplos, Vidas Campeãs. Na descrição desse vídeo você tem todas as informações sobre os esportes, sobre as modalidades do SESI. Você vai conhecer um pouco mais, ainda mais, do trabalho desenvolvido pelo SESI. Aproveito para desejar, se você estiver vendo ainda no dia 25 de dezembro, um ótimo Natal, se não já um grande 2025 a todos, com muita saúde, com muito sucesso. Um abraço a todos, até o ano que vem. Valeu, pessoal!